Olá moçada, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui para reforçar as ideias que nós dialogamos em sala de aula com relação à arquitetura moderna, né? Algumas características da arquitetura moderna. Mas antes de falar dessas características da arquitetura moderna, eu gostaria de lembrar vocês como isso funciona em termos de linha temporal na história da arte, né? Observe esse quadrinho que eu estou projetando aqui em tela, que nós temos a arquitetura moderna mais ou menos ali na virada do século XIX para o século XX, e ela vai até por volta de 1970, 1960, 70 do século XX. Repara o seguinte, não em termos exatos, de datas exatas, mas em datas muito próximas, nós temos um encontro do que foi a arte moderna com a arquitetura moderna. E ao mesmo tempo nós temos um encontro do que foi a arte clássica, por assim dizer, de modo geral, né, de modo bem amplo, com a arquitetura também clássica. E de outro lado, da arte contemporânea com a arquitetura contemporânea. Então, se nós traçarmos uma linha do tempo, nós podemos criar uma conexão importante entre esses três pontos. Para você que vai prestar vestibular, por exemplo, e tem uma dúvida com relação ao início e final ali da arquitetura moderna, você pode facilmente, ou de maneira assim que te auxilie bastante, conectar isso aos acontecimentos da arte também. Então, nós temos ali, por exemplo, a arquitetura clássica chegando bem no finalzinho do século XIX, com o movimento do que foi chamado de Escola de Chicago, e logo após tem uma transição para a arquitetura moderna, né? Final do século XIX, início do século XX. Da mesma forma, nós temos ali, no final dos anos 60, anos 70, nós temos uma transição da arquitetura moderna para a arquitetura contemporânea. Entendam o seguinte, essa linha do tempo da arquitetura está conectada à linha do tempo das artes. Então você pode facilmente, se você não se lembrar da arquitetura, lembra da arte. Nós temos que as artes tiveram uma grande transformação no final do século XIX, ali no realismo, no romantismo, a chegada da fotografia, e aí partimos para a arte moderna com as vanguardas artísticas, né? Impressionismo, pós-impressionismo, expressionismo, cubismo, fauvismo, e assim por diante, né? Surrealismo, dentre outros, vários ismos aí. E depois nós temos o final da arte moderna, aproximadamente 1960, 1970, para depois então acontecer o que a gente convencionou de arte contemporânea. Então percebam, são momentos que acontecem de maneira paralela. Final da arte clássica, final da arquitetura clássica, início da arquitetura moderna, ao mesmo tempo, na mesma época do início da arte moderna. Final da arte moderna é o final da arquitetura moderna. Início da arte contemporânea seria o início da arquitetura contemporânea. Esse é o primeiro ponto. Acho que é importante que vocês tenham isso em mente. E aí nós vamos ver então algumas características da arquitetura moderna, dessa dita arquitetura moderna, né? Vamos entender que nós estamos num período entre guerras, antes da Primeira Guerra, passou a Primeira Guerra, teve um espaço entre as duas grandes guerras, depois Segunda Guerra. Então, é um período em que, digamos assim, o mundo sofria um pouco essa questão das guerras. Ao mesmo tempo, a gente tem uma mudança estética importante, porque o racionalismo se torna algo mais evidente, a ideia do racional, o racionalismo, a economia, né, de materiais também é muito importante. Imagina, 2 períodos de guerra, de certa forma existe uma crise também econômica no mundo, e então tem algumas questões que são fundamentais para que nós compreendamos o que foi então a arquitetura moderna. Bom, como eu disse aqui para vocês, aquelas vanguardas artísticas, né, como o impressionismo, pós-impressionismo, expressionismo, surrealismo, futurismo, cubismo, eles estão acontecendo junto com essa mudança na forma de se pensar a arquitetura. E isso não é à toa, né? É claro que a sociedade como um todo muda a forma de pensar. Como eu falei anteriormente, existe um pensamento mais racionalista, existe um questionamento maior das pessoas com a própria existência humana, uma série de questões então que vão transformar
no pensamento e também nas questões estéticas, as questões econômicas e assim por diante, né? Um outro ponto importante seria a quebra com a arquitetura de ornamentação clássica, que vigora até o final do século XIX. Então, se anteriormente nós tínhamos prédios totalmente enfeitados, rebuscados, né, com suas janelas totalmente cheias de enfeites, escadarias carregadas, portais, fachadas, telhados, enfim. Imaginem os prédios ali, vocês estão vendo algumas imagens aí, todos cheios de detalhes, e você tem uma virada nesse sentido, você tem uma limpeza nas formas que estão nesses prédios, não nas formas apenas, mas também nos elementos que os compõem. Nós temos janelas mais limpas, nós temos, digamos assim, um tipo de estrutura estética até um pouco mais apática em relação aos anteriores, né? Nós não vamos discutir aqui o que é mais feio e o que é mais bonito, mas essa é uma característica importante da arquitetura no modernismo, né? Ou da arquitetura moderna. Essa limpeza, né? Essa quebra com a arquitetura de ornamentação clássica. É uma nova forma de expressão que abandonou tudo que era clássico na época e refletia muito uma certa liberdade na forma de pensar, na forma de viver. Um outro ponto importante é entender que esse movimento, né, do modernismo, o moderno, ele aconteceu em várias áreas distintas. Ele não aconteceu apenas nas artes ou na arquitetura. Ao mesmo tempo estava então nas artes, na arquitetura, na literatura, no design de interiores e outras áreas também ligado à criatividade, às ideias, à visualidade. Existe também a quebra da linha clássica para um estilo totalmente democrático, com foco na funcionalidade. Então olha que importante, não dava espaço para coisas que não tinham função. Ornamentos excessivos, tudo que não tinha função era abandonado. Essa limpeza nos diz exatamente que eles tinham um objetivo muito claro no que eles queriam mostrar e no que eles queriam fazer. Tudo que era excesso foi retirado. Só entrava num projeto, só entrava numa construção, num projeto de interiores, armários, mobiliário, aquilo que tinha função. Os enfeites excessivos, os excessos, todos eles eram tirados fora. Não tinham lugar nos projetos modernos. Portanto, a gente pode fazer uma conexão disso com o pensamento minimalista, né? Um foco na arquitetura ou no design minimalista. No minimalismo, tudo tem que ter um propósito, um porquê, uma função específica. Isso é a base da arquitetura moderna. Então tem a ver com o que eu falei anteriormente. Excessos estão fora e tudo tem que ter uma função. Inclusive, tem uma frase muito interessante do Mies van der Rohe, que é um arquiteto alemão. Ele cunha a frase, né, menos é mais. Poucos elementos que tornam aquele espaço exuberante. Tudo que a gente vê por aí escrito menos é mais, tudo que usa essa frase, menos é mais, seja em design, seja em arte, seja em publicidade, seja em qualquer contexto, isso surge lá na arte moderna, minimalismo, início do século XX, cerca de 120 anos atrás, com Mies van der Rohe. Aqui outra forma de pensar é a força dos projetos em que você tem uma certa economia estética. Se você coloca poucos elementos, você, de alguma maneira, também fortalece a mensagem. Se você tem muitos elementos, você cria uma mensagem mais confusa. Então esse menos é mais também está dentro do sentido de que a mensagem se fortalece à medida que você tem poucas informações e informações exatas, didáticas sobre aquele ambiente, aquele lugar que você tem que conviver, que você tem que entrar. E daí então a ideia de menos é mais, que é uma ideia essencialmente minimalista. Tem uma outra frase também interessante que se conecta a essa frase do Mies van der Rohe, que é do Louis Sullivan. Ele diz o seguinte: a forma segue a função. Tudo tinha que ter função, tudo tinha que ter um porquê. Então é interessante nós pensarmos isso, que de certa forma o design, o desenho das coisas, né, seja em projetos de arquitetura, seja em projetos de produto, isso tem que atender ao seu objetivo, para o qual ele está sendo desenhado. Nós podemos pensar em poltronas, cadeiras, talheres,
todos aqueles formatos que eles têm, eles seguem a sua função. É claro que você não precisa fazer coisas sem graça, né? Você pode fazer coisas muito bem feitas, coisas interessantes, mas se ele não consegue ter um formato que proporcione o atendimento do seu objetivo, né? Do seu objetivo de uso, que é a sua função, então ele não consegue fechar esse ciclo, né? É importante estar atento a isso também, porque fala-se por aí, né, do bom design, um design interessante. Muitas vezes o que a gente percebe são peças muito interessantes que às vezes não conseguem ter um uso correto ou tem uma certa dificuldade na forma de utilizar. Inclusive tem uma palavra interessante na contemporaneidade que é usabilidade, né? E de certa forma, quando a usabilidade é reduzida ou ela fica truncada, é exatamente um desacordo entre forma, segue função. Então nós podemos pensar isso de várias maneiras. Podemos também ter como outro ponto de apoio na estrutura e na estética da arquitetura moderna a ideia de que tudo que acontecia nessa época tinha simplicidade. Um simples elegante e não um simples barato. Então, nos projetos nós vemos que tudo é muito simples, tudo no seu lugar, tudo bem planejado, projetado, mas não é um simples mal feito ou um simples barato de má qualidade. É um simples de altíssimo nível. Nós vamos ver alguns mobiliários daqui a pouquinho, vocês vão perceber que as peças são montadas com muito cuidado, são calculadas milimetricamente, as partes de metal, as partes de couro, as partes de madeira, tudo isso hiperconectado com altíssima qualidade. As escolas naquela época, as escolas de arquitetura e de design, elas tinham também como um carimbo importante a excelência e a busca dessa excelência. Uma outra ideia importante dentro do contexto da arquitetura moderna é a ideia de que ordem é lei. Isso quer dizer o seguinte, tudo tinha que ter ordenamento, ou seja, não existia uma gaveta jogada aleatoriamente num projeto. Não existia nada feito de maneira simplesmente estética. Vai ser legal colocar aquela porta de armário ali, aquela gavetinha de bancada mais à direita, ou um espaço em que eu vou complementar com alguns mobiliários jogados aleatoriamente. Não. Então você tinha que realmente encaixar tudo isso naquela ideia de que as coisas têm que ter função. Tudo tem que estar colocado no seu lugar, porque é importante que esteja ali para poder atender o correto funcionamento daquele equipamento. Esse equipamento pode ser um eletroportátil, pode ser um mobiliário, pode ser um armário, pode ser inclusive uma casa inteira, né? Esse equipamento chamado casa. Tá? Ordem é lei. E com relação às cores, que são importantes nesse momento, né? Mas vocês vão perceber que também de um jeito bem econômico, né? Em termos de quantidade, nós temos que, dentro dos projetos de arquitetura moderna, o preto e o branco têm predomínios, né? São bem predominantes e a gente vê isso em praticamente todos os projetos. Podem variar com tons de cinza, marrom e bege. Alguns elementos pontuais nas cores azul, vermelho e amarelo, né? Interessante que nós temos o azul, vermelho e amarelo do Mondrian, né? E também do seu trabalho e de outros pensadores, arquitetos, artistas dentro da escola Bauhaus, né? Vocês já ouviram falar, e quem nunca ouviu falar, né, dá uma olhada aí, de Stil, que é um tipo é o estilo, né, dentro da escola Bauhaus, e muitos objetos foram criados dentro dessa paleta das cores primárias, que é o azul, o vermelho e o amarelo. Outra questão interessante é com relação a linhas e formas, né? No conceito moderno são limpas, simples e puras, geralmente retilíneas, verticais ou horizontais, paralelas ou perpendiculares, e os ambientes são longilíneos. Vocês vão perceber que nós temos muitos ambientes sem uma divisão clara, com paredes em toda a sua trajetória, né? Em todo o seu fluxo. Então, por exemplo, uma sala, uma casa moderna, em estilo moderno, você abre a porta da casa, a porta principal, e você consegue ver até o último cômodo, até a área de lazer, por exemplo, porque não tem paredes dividindo muito esses cômodos. Você nota a divisão dos cômodos quase sempre
pela montagem dos mobiliários naquele ambiente. Você tem então ali alguns sofás que nos dão a ideia de um ambiente como um living, ou uma sala de estar. Aí você tem um outro grupo de mobiliários que podem nos dar a sensação de uma sala de jantar. De repente tem ainda um terceiro conjunto de mobiliários que nos dão a ideia de um segundo living ou até mesmo de uma sala de TV. Mas percebam, nos projetos de arquitetura moderna, as paredes elas estão também em poucas quantidades, digamos assim. E hoje em dia, até hoje em dia, nós vemos casas, né, dessa forma. Interessante observar que se nós juntarmos essa estética da arquitetura moderna, de ambientes sem parede, de grandes espaços, né, sem essas divisórias, sem essas divisões, né, digamos assim, e nós juntarmos também a ideia dos lofts norte-americanos, nós temos os projetos de arquitetura contemporânea hoje em dia, né? Muitos ambientes sem divisões aparentes, com ambientes que se integram e ao mesmo tempo são distinguidos, né, pela montagem dos mobiliários, né? Salas que estão conectadas em termos de vão livre, mas que estão separadas em termos de montagem do mobiliário. Uma outra ideia referente a esse contexto de ambientes longilíneos é como se as linhas dos mobiliários continuassem, né? Então nós vemos, por exemplo, algumas bancadas alongadas, alguns armários também bastante alongados, e dependendo da forma que você observa isso, é como se eles não tivessem fim pela sua limpeza, pela sua economia de elementos. Então eles quase que continuam depois do seu... quando finaliza ali de fato a sua estrutura, né, física, mas ainda assim você tem aquela linha imaginária, como se fosse um ambiente realmente alongado. Então, com relação a essa ideia de linha imaginária, né, as linhas continuam, percorrem para além do mobiliário. Existe aí uma questão de ordem geométrica, foco em vãos livres, ponto de fuga, perspectiva, né, perspectiva com um ponto de fuga. O que delimita os espaços que são muito abertos são exatamente os mobiliários, como eu disse aqui já, reforçando um pouco essa ideia. Continuando a nossa incursão pelo que foi a arquitetura moderna, nós também temos que dar uma atenção especial aos materiais, né? Apesar de nós estarmos falando de 100 anos atrás, 120 anos atrás, quando se deu exatamente o início, né, desse período, nós temos que entender que naquele momento já tinha muita tecnologia e uma utilização muito grande do aço crômio, ou seja, os cromados, janelas de vidro, compensados, couro, concretos aparentes, muitos pilares, elementos abertos ou vazios, né? Trazer para dentro a parte exterior e material na sua essência ou no seu modo natural. Então, percebam que existia uma certa elegância na utilização dos materiais. Eles não faziam as coisas de bobeira, né? Faziam coisas realmente bem pensadas, com altíssima qualidade, milimetricamente desenhadas e muito bem feitas, obviamente. Nós temos também na estrutura, né, das construções, janelões e pés direitos bem altos, integração do espaço entre interno e externo. Então essa questão do vidro muito amplo, da janela muito ampla, você consegue fazer uma transição do que está fora para dentro, né? São poucos móveis, poucos elementos, cores cleans e neutras também. O mobiliário embutido, né, na parede, quase invisível, escondido, isso é essencialmente um ambiente moderno, né? Nenhum excesso aparecendo. Até hoje, se você for a obras, né, se você for a casas que estão montadas com armários fechados, seja na cozinha, seja na sala, essa ideia de você não ter nada muito aparente, mas tudo está ali te esperando para servir no momento em que você precisa, essa ideia essencialmente é uma ideia modernista. Lembra que nós falamos de limpeza, de minimalismo, de forma segue função, então tá tudo conectado aqui também nesse ponto, né?
você não tem tudo, você não tem as coisas muito aparentes ali, você não tem os eletroportáteis expostos de maneira excessiva, né? Cada momento no seu lugar. No caso do modernismo, essa era uma opção, né? Essa era uma estética, um pensamento que vigorava. Então não existe o certo e errado, mas existem formas de se pensar em cada momento histórico também dentro da arquitetura. Nós temos também alguns elementos como mesas, né, que os pés são feitos em aço inoxidável. No caso das poltronas, cadeiras e sofás, estruturas e pés cromados, associação à simplicidade da Bauhaus. Então nós temos essa somatória, né? Às vezes metais com couro, tinha muito couro também, e ao mesmo tempo um pouco de madeira, mas o cromado era muito forte realmente. Bom, de certa forma, essas são algumas ideias gerais aí desse período, né, que a gente entende como arquitetura moderna. E se tiver alguma dúvida, se quiser mandar alguma pergunta, coloca aí nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu!